Bom dia, galera. Temos aqui a primeira videoaula de Direito Administrativo 1. Nós estamos aqui no módulo A. Nós já tivemos um encontro em sala de aula, onde eu abordei o item 1. E hoje iniciamos o item 2 do módulo A, Direito Administrativo 1, hashtag Orgulho de ser exanque. Bem, a constitucionalização do direito administrativo é um tema extremamente importante para nós. Nós, administrativistas, precisamos pensar o direito administrativo como um complemento à Constituição. Eu não posso dissociar o direito administrativo do direito constitucional. Nesse sentido, a primeira ideia que nos nasce é uma visão ampla, panorâmica, uma visão como se estivéssemos sobrevoando o direito administrativo, não é? Então teremos ali noções muito amplas e necessárias a toda a nossa disciplina de direito administrativo. A Constituição traz informações essenciais ao direito administrativo. A primeira informação, dentro desta visão panorâmica, eu denomino de princípios LIMP. Vejam, os princípios LIMP correspondem ao núcleo do direito administrativo. Nós temos princípios LIMP que são assim denominados: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Temos 5 princípios LIMP, porque eles são realmente responsáveis pela limpeza da administração pública. Nós estudaremos com mais profundidade os princípios LIMP dentro de um conjunto de normas que nós denominamos de RJA. RJA significa Regime Jurídico Administrativo. O regime jurídico administrativo, que será estudado por nós em outros itens, versa sobre 3 tipos de princípios. Nós temos os chamados princípios fundantes, princípios nucleares e princípios complementares. Os princípios nucleares do direito administrativo consistem nos princípios LIMP, que significam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem. Um segundo tópico que nos traz a Constituição, a partir desta visão panorâmica, é o chamado dever de PA. Dever de PA significa dever de processo administrativo. O processo administrativo consiste numa sequência de atos administrativos destinados a um ato final que respeita, pois é o conjunto, o chamado princípio do devido processo legal. Então, processo administrativo significa conjunto de atos que eu posso trabalhar como procedimento, mais devido processo legal. Então, PA, processo administrativo, é uma obrigação da AP. A administração pública no Brasil é obrigada a praticar processo administrativo em todas as suas condutas. A administração pública é obrigada a manifestar-se por meio de um conjunto de atos que significam procedimentos, que se destinam a um ato final, e este conjunto de atos respeita o princípio do devido processo legal. Um exemplo de processo administrativo nós chamamos de concurso público. O concurso público é o processo administrativo que seleciona pessoas para trabalharem na administração pública. Então, o processo administrativo por meio do qual eu escolho pessoas que trabalharão na administração pública se denomina concurso público. O concurso público
é, portanto, uma forma ordinária para a pessoa ingressar na administração pública e se tornar um servidor público. Vejam, o servidor público pode ser estatutário, seletista ou temporário. O servidor público estatutário efetivo só ingressa na administração pública por concurso. O servidor público estatutário comissionado não precisa de concurso público. O servidor público seletista, também chamado de empregado público, só ingressa na administração pública por concurso público. E nós veremos que o servidor público temporário também não precisa de concurso público. Vejam, meus prezados, a regra é o concurso público. A porta de entrada na administração pública ou para a administração pública se chama processo administrativo de concurso público, que tem um edital, que tem provas, que tem seleção de pessoas. Há exceções. O concurso público contempla exceções. Exceções constitucionais. A primeira delas, para exercermos mandatos políticos, não é preciso concurso público. O mandato político, exercido pelos chamados agentes políticos, são a manifestação da democracia popular. O mandato político permite que eu identifique uma democracia. Há democracia porque as pessoas podem votar e serem votadas. E o mandato político é a democracia materializada no direito administrativo. E ela é uma exceção. Não é preciso concurso para a pessoa exercer um mandato político. Cargos políticos, segunda exceção. Os cargos políticos são aqueles que assessoram diretamente o chefe do executivo. O Supremo Tribunal Federal definiu que mandatos políticos são exercidos por ministros de Estado, secretários estaduais. E nós, em direito administrativo, estendemos essa definição de cargo político para outras situações que assessoram diretamente o chefe do executivo federal, presidente da República, no caso, chefe do executivo estadual, governador, chefe do executivo municipal, prefeito, ou chefe do executivo do DF, que é o governador do DF. Muito bem. Os cargos políticos também são exercidos ou ocupados pelos chamados secretários municipais. Mas é importante nós lembrarmos que o chefe da Advocacia Geral da União, o advogado geral da União, o chefe das procuradorias estaduais, o procurador geral do Estado, e o chefe das procuradorias municipais, o procurador-geral do município, também podem ser equiparados aos cargos políticos. Eles também ocupam cargos políticos. É preciso nós nos lembrarmos, então,
dos entes da administração pública indireta. Nós ainda estudaremos quais são esses entes com maior cuidado. Mas atenção, administração pública indireta significa autarquias como o INSS, fundações públicas como a Universidade Federal de Uberlândia ou a Fundasus em Uberlândia, empresas públicas como a Caixa Econômica Federal e sociedades de economia mista como o Banco do Brasil. Estes 4 entes da API, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, possuem um chefe, possuem um diretor, possuem um presidente. Estes cargos da cúpula destes 4 entes também são cargos políticos. Para eu preencher um cargo político, não é preciso concurso público. Para eu ocupar um cargo político, não é preciso concurso público. Terceira exceção ao concurso, nós temos os chamados cargos em comissão, ou cargos comissionados. Os cargos comissionados são exclusivos para chefia, direção e assessoria. Portanto, todos os assessores podem ser por cargo comissionado ou em comissão. O antigo cargo de chefia se tornou com a CF de 88 cargo em comissão ou cargo comissionado. Vejam, eu disse que pode ser porque é possível que a lei diga que os assessores são pessoas que ocuparão cargos efetivos e, portanto, a lei pode exigir que para os assessores haja concurso público. Mas a regra não é esta. A regra é que chefes, diretores e assessores ocupem cargos comissionados. É importante lembrar que a Constituição determina que uma parcela destes cargos comissionados sejam preenchidos, que uma parcela seja preenchida desses cargos, seja preenchida por servidores efetivos, servidores que prestaram concurso público. Mas a Constituição não define qual este percentual de efetivos deve ocupar os cargos comissionados. E caberá à lei de cada estado, de cada município e a uma lei federal definir qual o percentual de servidores efetivos ocupará cargos em comissão, porque a regra é que para os cargos em comissão não é preciso concurso público. Quarta exceção ao dever de concurso público. Quarta exceção ao processo administrativo chamado concurso, são os contratos temporários. A administração pública, em razão de uma emergência ou de uma urgência, invocando o interesse público, pode realizar contratação de pessoas por prazo determinado. Por prazo determinado, para que essas pessoas trabalhem na administração pública. Como eu disse, em razão de uma situação excepcional, ocorreu um acidente na cidade, é preciso que pessoas sejam contratadas para trabalhar nos hospitais públicos. Ocorreu uma calamidade, um motivo de força maior, uma epidemia de dengue, e a administração pública não terá tempo
para promover o concurso público, ela pode, por um determinado período de tempo, contratar pessoas. Importante lembrar que para os contratos temporários, a jurisprudência vem exigindo um processo seletivo mais simples. Ele não é obrigatório. A Constituição não exige qualquer forma de seleção objetiva para os chamados contratos temporários, mas a jurisprudência vem exigindo tal processo seletivo mais simplificado. É importante que você saiba, atenção, hashtag fica a dica, não há diferença técnica entre processo seletivo e concurso público. A ideia é que processo seletivo, concurso público, são nomes diferentes para o mesmo instituto. Um processo administrativo que seleciona pessoas de modo objetivo para trabalharem na administração pública. Alguns defendem que para os empregados públicos, chamados de servidores públicos seletistas, não é preciso concurso público. Não caiam nesta falácia. Trata-se de uma mentira, meus prezados alunos. Para empregados públicos é necessário concurso público. Para servidores estatutários efetivos é necessário concurso público. Os contratos temporários são aqueles celebrados, como já disse, em situações excepcionais. E para eles, o concurso público na Constituição foi liberado. Quinta exceção ao concurso público. Embora o dever de concurso seja a regra, as exceções são muitas. Fiquem atentos. A quinta exceção se refere ao chamado quinto constitucional. Nós sabemos que os tribunais são compostos por magistrados de carreira e por pessoas estranhas à magistratura. O quinto constitucional resulta da nomeação de membros do MP, Ministério Público, e advogados para os tribunais. O quinto constitucional é uma exceção ao concurso. É possível que o advogado não tenha prestado concurso na sua vida e ele, só por exercer a advocacia, pode ingressar na lista do quinto constitucional e se tornar um membro de tribunal, um magistrado pelo quinto constitucional. Além disso, é importante nós nos lembrarmos dos 11 ministros do STF. Os ministros do STF também não precisam ter prestado concurso público. Ministro do STF é indicado livremente pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado e nomeado pelo presidente, se for aprovado na sabatina do Senado. Os ministros do STF também constituem exceção ao dever de concurso público. Meus prezados, aqui uma sexta exceção histórica. Vale lembrar, concurso público não cobra só conteúdo pesado, inteligente, razoável. Concurso público, prova da OAB, podem cobrar também questões históricas. E é por isso que eu faço menção a esta exceção. Os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial adquiriram o direito a cargos públicos. E a Constituição de 88 resguardou que estes cargos, quando os combatentes se aposentassem ou morressem, seria convertido em benefício previdenciário pago pelo Instituto próprio de Previdência dos Servidores Públicos. A disposição, os atos da disposição constitucional transitória, no seu artigo 53,
prevê que os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial foram considerados servidores públicos e eles passaram a ter direito a ocupar cargos na administração pública. Bem, vejam, o dever do processo administrativo se materializa em concurso público, mas também se materializa num PA chamado licitação. O que é licitação? Licitação nada mais é do que um processo administrativo que seleciona de modo objetivo pessoas para prestar serviço público ou para prestar um serviço para a AP, ou para fornecer um bem para a AP, ou para comprar algum bem público que já não serve mais à AP. Ou licitação serve para selecionar alguém que será premiado pela administração pública. Então vejam, licitação consiste no processo administrativo que seleciona ou alguém que prestará um serviço público. Este alguém nós chamamos de concessionário de serviço público. O concessionário de serviço público pode ser de 3 modalidades. Nós temos concessionário de serviço público comum, concessionário de serviço público que tem o dever de construir obras públicas nas rodovias no Brasil. Isto acontece. Nós temos concessionários nas rodovias responsáveis por manter as obras da rodovia, as rodovias federais, estaduais, em perfeito funcionamento. Eles vão prestar esse serviço, mas eles também adquirem o dever de reformar as rodovias. Então vejam, e temos como concessão também de serviço público as chamadas parcerias público-privadas. Toda essa matéria sobre concessão será vista no item serviços públicos no módulo D do Direito Administrativo 1. Uma outra maneira de delegar serviço público, que também exigirá concurso público, exigirá licitação prévia, exigirá processo administrativo prévio, é a permissão de serviço público. Meus prezados, vejam bem, eu aqui estou transferindo para uma empresa a chamada delegada de SP, serviço público, SP, serviço público, o dever de executar um serviço público de telefonia, de água, de energia, de televisão, de rádio, de transporte aéreo. Ali eu tenho alguém que presta serviço público no lugar da AP. Nas outras situações, eu não tenho serviço público. Vejam, a licitação será destinada a AP contratar alguém que preste serviço público para ela. Então a administração pública agora contrata uma empresa que fornecerá segurança para os prédios da AP, que fornecerá alimento, serviço de restaurante, uma cantina da administração pública, que fornecerá serviço público, que fornecerá serviço de limpeza, por exemplo. Mas vejam que aqui o consumidor do serviço é a própria administração pública. Temos ainda esta possibilidade, a AP agora promove uma licitação para adquirir. A AP vai às compras, então ela compra comida, ela compra bebida, ela compra carteira escolar, ela compra computador, ela compra materiais. Vejam, aqui a administração pública é consumidora de produtos.
E para ser consumidora, ela também precisa licitar. Uma outra possibilidade de licitação, quando a AP tem bens que já não servem mais para a AP. E ela irá vender estes bens, chamados inservíveis. E a administração pode premiar, ela pode promover os chamados concursos, não concursos públicos. Concurso público é para selecionar alguém. Eu estou me referindo à licitação na modalidade concurso, concurso que seleciona alguém para ser premiado, concurso de monografia, concurso do desfile da escola de samba, que pode ser promovido por uma administração pública, pela prefeitura, e não por uma liga, uma associação civil. Então vejam, concurso na modalidade de licitação é para premiar alguém, selecionar o melhor trabalho, a melhor produção artística, cultural. Isto é concurso. Então, meus prezados, dever de processo administrativo envolve concurso público, licitação e uma terceira situação que eu denomino participação popular. Participação popular consiste no dever que a administração pública tem para ouvir o administrado, para escutar a população antes de decidir. A administração pública não pode praticar atos sem ouvir as pessoas interessadas. Dentro de participação popular, nós temos inúmeros instrumentos. Cito 3: ouvidorias, audiências públicas, que é a participação popular oral, verbal, e consulta pública, que é a participação popular escrita, mais formalizada. Então, o dever de participação popular, materializado na lei do processo administrativo, também cumpre o dever constitucional do processo administrativo. Muito bem, dentro desta ideia de direito administrativo constitucionalizado, dentro dessa ideia de visão panorâmica do direito administrativo, vai aí o parágrafo 3º. Então, visão panorâmica do direito administrativo constitucional, nós temos lá princípios limpe, parágrafo 1º, dever de concurso, dever de processo administrativo, parágrafo 2º, e agora parágrafo 3º, reserva de vagas. A administração pública é obrigada a selecionar uma parcela das vagas dos cargos e dos empregos públicos para os considerados minoritários, pessoas em relação às quais a AP tem uma dívida social. Hoje nós temos duas situações de reserva de vagas. Em todo concurso público é obrigatório a reserva de vagas para os chamados portadores de deficiência, antigamente denominados portadores de necessidades especiais, e é preciso reservar vagas para a população negra. Então, dois nichos de mercado. A administração é obrigada a tutelar estas duas categorias. Então, galera, continuando o item 2 do módulo A do Direito Administrativo 1, nós falamos agora sobre a dicotomia entre direito público e direito privado. A grande questão de hoje é saber, o direito administrativo é público ou privado? Bem, essa discussão é uma discussão ultrapassada. Na verdade, o direito público ficou conhecido como aquele conjunto de normas cogentes que não estavam sujeitas à transação, que não eram passíveis de negociação. Já o direito privado ficou conhecido como um conjunto de normas dispositivas, sujeitas à autonomia da vontade, e
e, portanto, passíveis de transação de negociação. Essa distinção deixa de ser relevante porque agora a questão é verificar que o direito administrativo foi constitucionalizado. E o que é isso, meus prezados alunos? Direito administrativo constitucionalizado significa que os valores da administração pública estão na CF. E quais são estes valores que a administração pública deve perseguir com base na norma constitucional? Vejam, os valores administrativos, a partir dessa noção de que é da Constituição que descende o direito administrativo, nós podemos enumerar. Quais são estes valores? O primeiro deles, o valor da democracia. Vejam, a democracia se torna um valor do direito administrativo também. Hoje nós defendemos a ideia de um processo administrativo que permita participação popular. Hoje nós defendemos a ideia da administração administrativa participativa ou direito administrativo democrático. Um segundo valor do direito administrativo que agora é mais do que nunca necessário em razão de expressa disposição constitucional, porque o direito administrativo, sob essa nova ótica, como um direito administrativo constitucionalizado, não pode mais ser visto como ramo simplesmente do direito público, como querem os doutrinadores mais antigos. O direito administrativo não é público nem privado. Se o direito constitucional é sobre direito, se o direito administrativo foi constitucionalizado, nós precisamos compreender que o direito administrativo agora tem sua origem na Constituição da República. E esta origem necessariamente produz efeitos. E um destes efeitos é que a AP tem valores constitucionais. Vamos a estes valores, portanto, a democracia, como eu disse, um segundo valor da administração pública, o devido processo legal, perseguir, respeitar, proporcionar devido processo legal, que tem duplo aspecto, num sentido substancial, material. Devido processo legal significa ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, não é? Quem sabe faz ao vivo. Então vejam, num sentido material, substancial, devido processo legal significa razoabilidade e proporcionalidade. Num sentido substantivo, num sentido material, razoabilidade, proporcionalidade. Num sentido formal, num sentido procedimental, devido processo legal significa contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Então vejam, dizer que a administração deve perseguir o devido processo legal como valor significa defender que a administração pública deve agir com bom senso, deve agir quando necessário, na medida em que esta ação não é retirada da ponderação. É preciso defender a proporcionalidade como proibição do excesso. Mas é também este valor devido ao processo legal, é também uma exigência para que a administração pública respeite as pessoas que ela investigará, proporcionando a essas pessoas paridade de armas, bilateralidade na relação, permitindo que essas pessoas tenham acesso aos autos do processo administrativo, produzam provas, solicitem provas e possam participar da decisão.
O processo administrativo e a administração pública não toma decisões isoladas. Ela não pode construir o bem jurídico chamado interesse público a partir da cabeça do administrador. A noção de interesse público a partir do devido processo legal é uma noção construída em parceria com a sociedade. E aqui vai mais um valor constitucional. A solidariedade. O princípio da justiça distributiva, o valor da solidariedade. A sociedade, os administrados devem se unir para se auxiliar mutuamente, e a administração deve ser parceira dos administrados e não opositora aos administrados. Para a administração pública, a partir do valor constitucional da solidariedade, não há cidadão opositor ou favorável à AP. Todos os administrados devem ser chamados a participarem e terem o direito de influenciarem a decisão que a AP tomará. E claro, meus prezados, um outro valor constitucional que não podia ser esquecido, a boa-fé. Boa-fé que significa lealdade, cooperação, transparência e probidade. Sim, meus prezados alunos, boa-fé materializa a probidade administrativa. Então, uma administração pública que convive com agentes públicos improbos é uma administração pública que desrespeita a boa-fé, que infringe um valor constitucional da AP. Bem, percebam, nós não poderemos interpretar o direito administrativo, a legislação de direito administrativo, seja a legislação infraconstitucional, seja a legislação infralegal, por meio dos atos do poder normativo, nós não podemos interpretar esta legislação em desconformidade com a CF. A interpretação conforme, como nunca dantes visto, é conditio sine qua non para o direito administrativo. Não existe direito administrativo participativo, democrático, solidário. Não existe direito administrativo constitucional se eu não produzo uma interpretação conforme na legislação de direito administrativo. Uma boa parte das leis e de atos normativos secundários do direito administrativo são anteriores à Constituição, e eu preciso torná-los constitucional. A interpretação que recai sobre todo o direito administrativo, que vocês já sabem, direito administrativo como conjunto de normas e ciência. Conjunto de normas que regula a função administrativa, ciência que estuda a função administrativa. Não há direito administrativo como conjunto de normas ou como ciência separada ou separado da Constituição. O direito administrativo só vive pela Constituição. E, portanto, todas as suas normas devem ser interpretadas conforme a Carta da República de 88. Meus prezados, avante, não é?
Módulo A ainda, item 3. Vejam, agora nós caminhamos um pouco. Vocês já sabem a partir do item 1 toda a noção preliminar que envolve o direito administrativo. Já sabem a partir do item 2 como é o direito administrativo constitucionalizado. E agora, no item 3, vocês estudam comigo a chamada organização da administração pública. Como a administração pública é vista? Se nós pudéssemos filmar a administração pública, como nós veríamos a imagem da AP 3.1 estrutura? Como se dá a estrutura da administração pública? Atenção, primeiro parágrafo, eu chamo vocês para conhecerem os sujeitos da AP. Meus prezados, vejam que o ensino é pedagógico. Vocês estudaram em direito civil quais são os sujeitos do direito. Os sujeitos do direito são pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Pois bem, agora estudam comigo, porque este é o primeiro semestre que vocês têm oficialmente contato com a disciplina Direito Administrativo. Então estudemos os sujeitos da AP. Quem são os sujeitos regulados pelo direito administrativo? São estes, os sujeitos da administração pública, que se dividem em 2. Nós temos os chamados sujeitos da administração pública direta e temos os chamados sujeitos da administração pública indireta. A administração pública direta, também chamada de administração pública centralizada, é composta por 4 entes. São os chamados entes federados. Quem são eles, eu pergunto para você? Quem são os entes federados? Quem são os sujeitos da APD? Vocês já estudaram isso em direito constitucional. União, Estados-membros, municípios e DF. Estes entes federados são para o direito administrativo sujeitos da APD, sujeitos da administração pública centralizada. Anote aí, União, Estado-membro, DF e município são todos sujeitos da APD. Eles são entes da administração pública direta. Todos os 4 resultam de um processo chamado descentralização político-administrativa. A descentralização político-administrativa é conhecida também como descentralização constitucional. Então vejam, o que prova o Estado brasileiro ser Estado federado é que os entes da APD são previstos na CF. A criação dos entes da APD resulta na criação do Estado federado, na descentralização político-administrativa. Vejam, a chamada descentralização constitucional é a opção que o legislador constitucional fez, a opção do poder constituinte originário, que transformou o Brasil em Estado federado. Os entes da APD são estes 4 entes federados. Vejam, já os entes da API são entes chamados de entes administrativos. Os entes da API também são 4. Os entes da API são autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Anote aí, os entes da API, autarquias, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Estes entes
resultam de um processo chamado descentralização administrativa. Descentralização administrativa que resulta em entes administrativos. Vejam, os 4 entes da APD, os 4 municípios, estados-membros, DF e União, são todos pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os 4 entes da APD são pessoas jurídicas de direito público interno. Já na API, nós temos uma situação diferente. Na administração pública indireta, nós temos aqui uma diferença de natureza. A autarquia é também pessoa jurídica de direito público interno. A autarquia é também pessoa jurídica de direito público interno. A autarquia é criada pela lei. A autarquia é criada pela lei. União, Estados-membros, municípios e DF são criados na Constituição. A autarquia é criada pela lei. E os outros 3 entes da API, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Em que pese eu ter uma fundação pública, que se diferencia da fundação privada que você estudou lá no direito civil. Você estudou no direito civil. As pessoas jurídicas de direito privado são associações, sociedades empresariais ou civis e fundações privadas. Essa fundação privada, como a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Bradesco, são instituídas por pessoas naturais, pelo cidadão, pelo administrado. Já as fundações públicas são autorizadas pela lei e criadas com registro. Na verdade, as 3 pessoas jurídicas de direito privado que compõem a AP, quais são as 3 pessoas jurídicas de direito privado que compõem a AP? Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. As 3 são autorizadas pela lei e criadas com registro. É bom lembrar, fundação pública é registrada no cartório de registro de pessoa jurídica. Já sociedade de economia mista e empresa pública são registradas na junta comercial. Então, vamos aos exemplos. Exemplo de autarquia: o INSS, o Banco Central, o DENIT, o DEMAI em Uberlândia. Exemplos de fundação pública: a UFO é uma fundação pública. A FUNAI, Fundação do Índio, é uma fundação pública. A Fundasus em Uberlândia é uma fundação pública. Exemplos de sociedades de economia mista: a Petrobras, Grande Petrobras e o Banco do Brasil, um banco bom para todos. E exemplos de empresa pública: os Correios são empresa pública. A Embrapa é uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Vejam, estes 4 entes da API resultam da descentralização administrativa. A autarquia é criada pela lei. Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista são autorizadas pela lei e criadas com registro. Lembrando, União, Estado-membro, DF, município, todos entes da APD, pessoas jurídicas de direito público interno. Autarquia, ente da API, mas é pessoa jurídica de direito público interno. Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista,
pessoas jurídicas de direito privado, entes da API também, mas não são criadas pela lei. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública são autorizadas pela lei e criadas com registro. Galera, hashtag orgulho de ser Exanc, hashtag só Exanc aprova mais que Exanc na OAB. Fiquem em paz, até a próxima videoaula. Valeu!